Nós estamos desfrutando desse livro aqui, Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, e nós chegamos num capítulo que fala de uma personagem muito conhecida e muito querida por todos nós, que é Ana. E para a gente falar um pouco sobre Ana, né, é importante a gente perceber em que contexto, né, Ana viveu e se passou a história dela. Quando Josué e os anciãos que conheciam o Senhor, quando eles morreram, né, a gente sabe que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e que foram em busca de deuses, né? E o Senhor, ele se irou e entregou essa geração nas mãos dos seus inimigos, né? E foi quando o povo começou a clamar pelo Senhor, né, por misericórdia, por salvação, e Deus levantou juízes, porque naquela época não havia reis, então os homens faziam o que bem entendiam. E a gente já viu, né, um pouquinho sobre a história de Juízes, quando a gente viu sobre a personagem Débora. O povo viveu durante 400 anos, morria um juiz, levantava outro juiz, e nesse período conturbado, né, viveu um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, que era Ana e Penina. Pela história a gente sabe que Penina tinha 2 filhos, mas Ana era estéril. E naquela época, né, ter um descendente era muito importante para a mulher, para que a herança da família, né, continuasse ali na tribo. E a gente via que Penina, ela irritava a Ana, ela ofendia a Ana por causa dela ser estéril, né? Mas Eucana, ele amava a Ana, independente dessa condição. E ali, quando eles subiram numa oportunidade para Siló, para a festa de Siló, onde ficava o tabernáculo, a gente viu que Ana, ela estava amargurada com a situação, estava aflita, e ela entrou ali no tabernáculo, né? E foi orar, ela se derramou aos pés do Senhor, e ela ali só movimentando os lábios, sem sair som algum, né, diante do Senhor. A gente viu que o sacerdote Eli, ele achou que ela tivesse embriagada, né? E ele foi repreendê-la, e ela se abriu, contou a situação, né? Falou que ela estava se derramando ao Senhor, porque ela queria um filho, né? E o Senhor a abençoou, né? Eli a abençoou, e quando ela voltou para casa, a gente sabe que ela concebeu, deu à luz Samuel, e Samuel foi uma pessoa ali importante, né, para a descendência do Senhor Jesus, que a gente sabe ali pela história que ele foi usado, né, para ungir os reis, que foi Saul e depois Davi, cujo veio a descendência do Senhor Jesus. Mas quando a gente vê todo esse contexto da história de Ana, né, a gente se relaciona muito com a nossa experiência hoje, né? Quem de nós não está passando por nenhum sofrimento? Seja ele em qual área for, né? Em área financeira, na saúde, familiar, no trabalho. A gente sabe que Ana era muito perseguida, e isso podia ter tornado ela uma pessoa amargurada. Ela podia ter se revoltado ali quando Eli a repreendeu, mesmo achando que ela estivesse embriagada. Ela podia ter discutido com Penina, mas a gente vê pela Bíblia que ela não fez isso. E o que me chamou a atenção é que mesmo ela sendo julgada, ela sendo injustiçada, ela não abriu a boca para reclamar e nem para acusar ninguém, porque ela aprendeu um segredo. Ela aprendeu que o segredo era a oração. Ela se derramava diante do Senhor, e pela palavra vemos que ela também jejuava. E quanto a você? A quem você recorre quando passa por situações difíceis? Hoje, Deus nos chama para ir a Ele. Ele quer tocar nossas emoções, nossos pensamentos. Ele sabe de tudo que nós enfrentamos, nossas dificuldades e nossas dores. Em Mateus 11, 28, Deus nos faz um convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus espera por nós. Ele quer nossa presença. Ele quer que conversemos com Ele e nos abrimos com Ele. Abrimos o nosso coração sem fingimento, sem reservas.
A Bíblia fala que nós podemos nos achegar junto ao trono da graça. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é alegria e Deus é paz. Ele quer acalmar a tempestade que há em nosso interior e ao redor de nós. Ó Senhor Jesus, Deus quer nos encorajar, irmãs. Por meio do seu poder que está em nós, nós podemos agir como Ana, sem reclamações, sem ira, sem precipitação. E nós seremos mulheres mansas, mulheres tranquilas, com palavras agradáveis e com emoção controlada. Ó Senhor Jesus, basta que nós nos acheguemos a Ele, irmãs, basta que nós irmos à sua presença. Nós podemos aprender 4 lições com Ana. A primeira delas é a oração. Independente de nossa situação hoje, voltemos-nos ao Senhor, vamos até Ele apresentar todas as nossas necessidades, mesmo que estejamos amarguradas, infelizes, tristes, vamos alegres, vamos até o Senhor. Ó Senhor Jesus, a segunda lição é a perseverança, irmãs. Olhamos a situação ao nosso redor e nós não vemos soluções muitas vezes. Então a nossa vontade é desistir. Ana, ela conhecia o poder de Deus e ela não desistiu, ela cria no poder de Deus, ela cria nele, por isso ela não desistiu, ela perseverou orando por anos. Ó Senhor Jesus, nós servimos o Deus do impossível, irmãs. Em Lucas 1:37 diz, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Nós podemos ter essa experiência, Deus tem o tempo dele para cumprir suas promessas. O tempo dele não é igual ao nosso, nós queremos tudo muito rápido, mas Deus tem o tempo dele e ele é fiel em suas promessas. Ó Senhor, talvez nós estejamos orando por uma determinada situação há anos, na nossa vida, mas nós precisamos crer, nós precisamos exercitar a nossa fé e esperar em Deus. E não desistir como Ana não desistiu. E perseverar mesmo que a resposta seja demorada. Ó Senhor Jesus. A terceira lição é que Ana conheceu a vontade de Deus. À medida que Ana orava e se abriu e se esvaziava, Deus revelou a sua vontade a ela. Ela se abriu para a vontade de Deus, para a vontade que estava no coração de Deus. Temos nossos pedidos, mas Deus tem a sua necessidade. Ele quer contar conosco para cumprir o seu propósito nessa terra. Ana queria um filho, mas Deus queria um servo fiel. Em 1 Samuel 1:11 diz, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida. Então Ana entregou Samuel a Deus. Ó Senhor Jesus, o fruto da oração de Ana mudou a história de Israel. Senhor Jesus, com certeza levou tempo para Ana tocar na vontade de Deus, mas através da perseverança e através dela se esvaziar, ela tocou na vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, e nós podemos experimentar isso, irmãs. Nós já consideramos se nossos pedidos são de acordo com a vontade de Deus, irmãs? Ó Senhor Jesus, pelo nosso viver de oração, o Senhor trabalha em nosso interior, dando-nos discernimento quanto ao nossas intenções e nossos sentimentos, porque Ele conhece o nosso coração, irmã, com certeza. Nossa oração é muito importante para Deus. Ele não precisava depender de nós, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quis depender de nós. Senhor Jesus, a quarta lição que a gente pode aprender com Ana é que ela foi uma mãe muito dedicada. Ela ficou com Samuel muito pouco tempo, mas o tempo que ela ficou com ele foi o suficiente para ela ensinar-lhe a temer a Deus, a crer nele e a confiar nele. E ela trabalhou o caráter dele para ele ser um homem obediente e fiel a Deus. E por isso Samuel foi usado mais tarde por Deus, porque ele foi fruto do amor e da oração e do cuidado de Ana. Ó Senhor Jesus, Ana reconheceu que o seu filho era primeiro do Senhor, pois sabia que Deus era a fonte do milagre, que era Samuel. E ela devolveu a Deus. Que sejamos como Ana, irmãs.
verdadeiras mulheres de oração, que se derramam diante de Deus, aprendendo a tocar no coração de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãs, perseveremos em oração para experimentarmos os milagres de Deus em nossa vida. Que sejamos mães dedicadas, amorosas, como Ana foi. Senhor Jesus, nossos filhos são presente de Deus, irmãs. O Senhor confiou nossos filhos a nós, para cuidarmos deles, a fim de que sejam homens e mulheres, fiéis a Ele, que sirvam a Ele e que obedeçam a Ele. Ó Senhor Jesus, que sejamos como Ana, mães amorosas, mães cuidadosas e mães de oração, mulheres de oração, mulheres que orem segundo a vontade de Deus. Amém. Jesus é o Senhor.